Olá, pessoal! Estamos começando a nossa quarta live e eu sou a professora Maureen, sou a coordenadora da oficina de piano da UFPEL e hoje eu tenho a incrível honra de receber aqui para a gente bater um papo a Sheisa Goulart, que ela trabalha com o seu piano estúdio e ela trabalha com um projeto social chamado Piano Forte. E então a gente vai ter um bate-papo sobre como que é trabalhar com essas realidades sociais tão diferentes. O nosso foco hoje vai ser sobre iniciação ao piano em diferentes contextos sociais. Então eu vou convidar a Sheisa para entrar, que ela já tá online aqui. Vou dar um alôzinho. Vamos lá, Sheisa. Cadê? Vamos aguardar ela conectar. Oi, Sheisa, tudo bom? Tudo bem contigo? Ai, deixa eu arrumar aqui um... Ai, acho que assim vai ficar melhor pra gente conversar. Assim! Então, Sheisa, tudo bom? Tudo bem com você, tá bem? Que honra te receber aqui para essa conversa. Então, a gente está bem feliz assim de poder receber pessoas... Ui, assim, acho que vocês conseguem me enxergar melhor, né? Isso. Tá ótimo. Então a gente está bem feliz assim de te receber aqui para a gente conseguir falar a respeito de iniciação ao piano quando a gente tem diversos contextos sociais diferentes, e isso é bem a tua praia, né? Isso é bem o que você trabalha tanto no teu estúdio quanto no projeto social. Então eu queria te convidar para contar um pouquinho para o pessoal a tua formação, a tua trajetória com o piano, contar um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre os teus projetos, sobre o teu estúdio. Então, contigo, a gente está ansioso para ouvir. Prometo não me estender muito nessa etapa, porque a gente tem muito assunto pela frente, né? Muito! O pessoal deixou muitas perguntas legais, então a gente, na medida que a gente vai conversando aqui, se você que está nos ouvindo ainda tem uma pergunta, pode digitar ali que a gente vai tentar te atender. Então, vou procurar. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Imagina. Porque eu acho assim que é um momento muito precioso. A gente está se transformando, né? Assim, facilitou muito porque a gente tentava fazer esse encontro presencial há bastante tempo e não dava. Então, assim, dessa forma, eu acho que ficou bem interessante. Bom, mas a minha iniciação musical, assim, ela ainda continua refletindo, né? Ela ainda está ecoando nos dias atuais, porque eu iniciei... Não tinha uma família musical, eu acho que isso é bem importante, né? Porque acaba identificando muitos dos nossos alunos que vêm nos procurar. Verdade. Né? Eu, particularmente, não tinha ninguém na minha família que tocava instrumento musical, absolutamente nada, assim. Ninguém cantava em coral, né? A gente não participava de igreja, a gente sabe, porque às vezes a pessoa está num contexto também que leva para esse caminho. Simplesmente. E você nasceu e morava em Bagé? Não, eu sou assim, tipo, meio cigana, porque meu pai é bancário. Então, assim, eu me mudei a vida inteira. Eu me mudei sempre. Eu comecei a estudar piano em Panambi, numa escola estudava numa escola particular e ofereceram aulas de piano. Apareceu uma professora particular de piano lá e fez propaganda. Eu nunca tinha escutado um piano. E ela não tocou piano. Foi uma coisa bem assim... muito aleatória, né? Aí ela foi lá, fez a propaganda, eu cheguei em casa, eu devia ter uns 7 anos de idade, ou 8, e disse, olha, ofereceram aula de piano na escola e eu quero fazer. Sei lá, né? O que deu na pessoa nesse dia que ela decidiu isso. E aí meus pais, assim... ficaram assim, bom, então tá, piano parece né? bonito, vamos tentar. E você não tinha piano em casa na época? Ó, isso é bem importante, já vamos falar da iniciação assim, eu não tinha piano em casa, eu não tinha teclado em casa, eu não tinha piano de papel em casa, porque nessa época também não usava um piano de papel, não. É verdade. Pelo menos a minha professora não tinha essa metodologia. Essa prática, né? Ela não conhecia, eu acho, esse tipo de situação em que poderia ser feito assim. Sim. E aí, eu tenho um momento muito marcante da iniciação, que é isso, o fato de não ter o instrumento. Porque por mais que eu não tivesse o instrumento, eu amava. O dia mais feliz da minha semana, a vida inteira, foi o dia que eu tinha aula de piano. Porque que delícia! E assim...
mesmo que o piano por um tempo ficou... Porque assim, a minha iniciação, ela foi muito tradicional no sentido assim, você vai aprender a tocar piano, aí colocaram lá na minha frente. Meu piano é divertido, aqui é o dó central e nós vamos tocar aqui é o dó. E eu levei aquilo como verdade. Mas hoje em dia eu fico refletindo por que canal foi, né, que eu fui parar na música, o que que era? Bom, a gente acha que tem idade um pouco parecida. E naquela época vinha muitos aparelhos do Paraguai. Não era China, Paraguai. Era Tá? Paraguai. Então vinha assim, vinha umas melodias gravadinhas com umas teclinhas escritas assim, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aí tinha as alturas e eu ficava tirando música de ouvido. Eu ficava tirando música de ouvido, tudo que eu escutava ia lá e ficava tentando tirar música de ouvido. E Que bacana. aí tinha uma flauta doce, sei Olha. lá, perdida lá em... Ruim, né? Uma flauta doce ruim, não era muito boa. Mas tinha um folheto, ó, porque a gente não tinha internet, né? Então tinha um folheto. Aí vinha os folhetos, é verdade. Com a posição da flauta, é fato. E daí tinha umas melodias, Noite Feliz, algumas coisas assim. Aquelas aquilo Você pra tinha mim... as corzinhas também? Ela pintadinha? Não tinha cor. Não era? Não tinha cor. Era só os buraquinhos assim e aquela melodia. Então a gente, sei lá como que fazia, que começou a decidir que nota aquela era dó e sol. E ali ali era o meu mundo à parte. Então eu ficava horas nessa brincadeira. E isso me deixou sã por muito tempo, porque porque o fato de estar fazendo aula num método bem quadradinho, assim, em que a leitura era o foco, foi muito puxado. Foi muito cansativo e, ao mesmo tempo, eu consegui persistir porque teve... Aí que eu vou falar um pouquinho sobre motivação, porque acaba refletindo um pouco, né? Eu tinha uma família que não entendia absolutamente nada. E não entendia que era importante estudar todos os dias e que não entendia que eu tinha que ter um instrumento e que não sabia de onde que ia tirar o instrumento, porque era caríssimo naquela época. Na época era caro. Hoje em dia é bem mais acessível, Nossa, né? Qualquer tipo gente. de instrumento. Hoje, é verdade. Isso aí que dá muito pano para manga, né? Porque para falar, porque assim, hoje em dia quando alguém diz para mim assim que não teve como estudar, particularmente no nosso contexto aqui de Bagé, eu tenho vontade de chorar. Porque olha só, para vocês entenderem mais ou menos assim, não venham me dizer que não deu, porque para mim não vai entrar na minha cabeça. Para mim sempre vai dar. Para estudar o instrumento que tu gosta vai dar, porque olha aqui, ó. A gente tem aqui no Piano Estúdio um piano que a gente chama Piano da Felicidade, em que a gente restaurou o piano, que a gente pintou ele grafitado, a gente teve uma parceria de um colega que é marceneiro, especialista em restauro assim, de móveis antigos e instrumentos musicais, que é o André da Dom Martelo. E ele restaurou todo o piano. E que bacana. um artista urbano desses, assim, de pop... Ó, o Dom Martelo tá online. Dá um alôzinho pra gente. Viu, André? Tô fazendo merchan pra ti, ó. Daí um parceiro nosso aqui da cidade, chamado Ira Farias, ele grafitou o piano, porque a gente queria desconstruir esse acesso. Então, esse piano, ele é grafitado, ele fica... Quando tem verão, a gente coloca na rua. E as pessoas ficam tocando à vontade. E quando não tem como a gente fazer isso, ele fica no hall da entrada da escola, que é dentro de uma galeria. Então, absolutamente todas as pessoas podem usar. Não importa se elas estudam aqui no estúdio ou do nosso projeto social Piano Forte, ou se elas são de outra escola, ou se elas não são de lugar nenhum. E fica ali. Então, não vem dizer que não tem como estudar, porque aqui tem como estudar. E se ela não quiser vir estudar ali, a gente sempre incentiva muito a estudar com piano de papel. Um piano Nossa, que a gente... piano de papel, que é uma tecnologia maravilhosa, que eu sempre digo para os alunos hoje em dia, lápis e papel é assim, é uma solução tecnológica quase que inovadora, essa altura do campeonato, né? Porque você perdeu muito e eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu digo vocês porque tá tu aí, né, fazendo esse meio representando o projeto. Mas e também tem o pessoal que está nos escutando, né? A impressão que eu tenho é que foram criando muitos empecilhos. É verdade. Não pode ser pianista porque tem que ser concertista. Aí depois não pode ser pianista porque não tem um piano. Aí depois não pode ser pianista porque também não tem um piano digital com 88 teclas. Aí não pode estudar em casa no teclado porque o teclado é pequeno demais.
Ai, é tanta coisa, é tudo toda hora que não dá, que assim, acaba desestimulando, né? Então, Sim, sim, sim. assim, eu acho que pra gente o que tem contribuído muito é isso, mostrar que os acessos eles são possíveis. Exatamente. Sem contar que hoje, sempre que alguém me procura diz assim, ah, professora, mas eu não tenho condições de ter um teclado. Eu sempre digo assim, peraí, deixa eu ver, você tem celular? Aí, Exatamente. e aí quase todos dizem, sim, meu celular é não sei o que, não sei o que. Se você já entrou na OLX e viu quanto custa um teclado de segunda mão que está sendo vendido, Às vezes é então, R$ 200 em 10 parcelas de 20 assim, exatamente. né? E já é Ou suficiente. E tem esse mito também, não sei se você concorda comigo, né, Sheisa? Aí o pessoal ainda acha assim, não, para estudar piano, eu preciso que seja um piano X, virado para a lua, não sei o quê. Hoje em dia a gente já sabe que a gente tem metodologia para ensinar piano em qualquer teclado, inclusive num teclado de papel. exato. Então, qualquer instrumento já é suficiente para uma porta de entrada. Claro que ele vai chegar num nível que você vai precisar de um upgrade, né? Mas Claro, se a para gente entrar no mundo pudesse, da música, se a gente pudesse, quem que não ia querer ter um piano de cauda inteira na sala de casa? Da é Steinway, ou verdade. um Yamaha, ou um Kawai maravilhoso? Claro que sim, né? A gente que está acostumado a ficar praticando num piano de armário, e aí tu vai fazer um recital depois num piano melhor, nossa, a gente fica muitas horas tentando readequar o estudo, né? Ok, Uhum, mas no contexto da iniciação, eu não sei se é tão necessário isso, porque o que a gente percebe é que leva muito tempo para, de fato, o aluno escutar o som que ele mesmo está produzindo. E nesse uhum, sentido, às vezes eu acho que o piano de papel ajuda um pouco, sabe? Porque o que uhum, acontece? A impressão que eu tenho é que quando o aluno. Vamos pegar qualquer faixa etária. Nem vou rotular, porque assim, a gente atende uma faixa etária muito diferente no estúdio, né? A gente atende iniciação dos 4 até a idade que a pessoa quiser tocar. uhum. Tu tá dando a aula, o aluno chega num nível de ansiedade tão grande, mas tão grande que a hora que ele aperta a primeira tecla, parece que ele sumiu dentro do cérebro dele e que ele não te escuta mais. Ele simplesmente, ele não volta para o planeta, né? Ele não volta para o planeta e tu fica tentando puxar ele e ele fica focado em alguns aspectos assim que não são os básicos que tu quer. Tu sabe que ele precisa dominar, dizer dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ou dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. E não, ele já quer tocar aquele tema que ele está escutando, que ele vinha sonhando para aula para tocar. Exato. E ele não está conseguindo nem encontrar o nome das notas no teclado ali, dominando a topografia do teclado. Não que a gente queira frustrar o aluno, muito pelo contrário, a gente preza assim pelo prazer, né? Uhum, Em todos os momentos. Mas eu percebo que quando entra o som, que dificuldade de consertar uhum. enganos. E é uma coisa E que, uma pergunta que apareceu e que acho que esse é o gancho para a gente falar sobre isso, uma pergunta dos nossos é, da nossa página do Instagram, foi que em que momento que você se preocupa com essa coisa da articulação, né? E eu gostaria de expandir ainda essa pergunta, porque às vezes as pessoas falam assim, não, a minha aula de piano é livre, eu não tenho método, eu não tenho técnica, e né? Então, em que sim, momento que primeiro, se você acredita que isso é importante no momento de iniciação e em que momento que você trabalha esses assuntos com os alunos, seja eles tendo piano para estudar ou não? sim. Eu acho que esses assuntos eles são tratados desde sempre, né? Claro que vamos abrir um parênteses. Tem aquele aluno que é muito iniciante que ele não consegue fazer um legato ainda e que ele está ainda na fase do não legato, né? Ainda está Uhum. dominando pelo menos o movimento de alavanca, assim, para conseguir acertar as notinhas com o dedo 2 e toda essa mecânica. Mas depois que o aluno começa, isso para mim já é técnica, né? Mesmo no legato. Sim, Então acho que uhum. mesmo, Já é um mesmo no, conceito técnico, né? já é. Eu acho que a gente está ensinando técnica o tempo inteiro. Porque como é que como é que a gente pode ser tão específico nisso, né? O som que o aluno quer reproduzir com a música dele exige articulação. Exato. Exige um domínio técnico do mecanismo do instrumento, e isso é técnica, você dominar É, dominar aquele preto e branco ali, qualquer coisa que você vai fazer exato. exige algum grau de técnica, vamos falar assim, né? Sempre, eu acho que está sempre relacionado, porque a hora que tu quer
expressar alguma coisa com aquela música, porque tu quer comunicar alguma coisa com a música, né? Exato. Tu tá procurando ela para te comunicar alguma coisa com ela. Então, para te comunicar ela de uma forma correta, tu vai ter que saber que ferramentas usar para fazer essa Exatamente. comunicação. O complicado é tu ficar pensando que tocar música é só ler as notas e o ritmo, né? Aí sim fica um pouquinho fora do contexto, né? Exato. E aí, aí, se a gente acha que tocar é só ler, a gente desconecta essa questão de que o domínio motor do instrumento é como se fosse uma outra coisa, e não é tudo junto, né? Exato. É um campo só, né? Ler é apenas uma das habilidades. Não sei se você concorda comigo, né? Ups, com certeza. Nossa, quase que eu caí aqui. Não, com certeza. Então é apenas uma. Concordo plenamente, né? Eu acho que. Desculpa, e o ensino, então, ele não é só a leitura, né? Porque tu vai ensinar por imitação justamente para poder trabalhar na iniciação. Muito se usa a imitação para poder trabalhar essas articulações, mesmo que tu não diga que tu está trabalhando, e esteja focando simplesmente no ato de soar e de reconhecer quando o aluno está conseguindo fazer. E aí, nesse ponto, eu queria falar uma coisa bem importante para quem está profissionalizando, né, na nossa área, assim, que é importante o professor também tocar, né, gente? Porque não dá para ser um bom professor de instrumento sem tocar, porque se tu quer, você está dando aula para o aluno. O aluno está estudando música por quê? Ele está estudando música porque ele quer se expressar. Ele vai se expressar como? Ele vai se expressar tocando. O que é tocar? É uma performance. Se tu não faz uma performance, como que teu aluno vai fazer uma performance e tu vai ter participado dessa construção, desse caminho, sem conseguir compreender os estágios, né, desse processo? Então... Isso, a gente não está falando de performance daquele jeito engessado que a gente acha. Não, performance é tocar de preto na sala de concerto. Não, não é disso que a gente está falando. Senta no piano. Eu sempre digo, senta no piano e toca alguma coisa. Assim, se comunica com a música, né? Então, e para fazer essa comunicação vai ter que se preparar, né? Vai ter que ter uma rotina mínima de estudo. Eu sei que não é fácil a gente ter uma rotina de estudo quando está trabalhando e tudo mais. Mas... seria bem bacana você contar pra gente um pouquinho como que funciona. Você falou de rotina. Tem duas coisas que também apareceram de perguntas para nós. Iniciar um adulto no instrumento, que vocês também têm, a Brenda, que você falou antes, né? Vocês têm uma faixa etária muito grande. É diferente ou é mais difícil? Que nem tem esse mito também de, eu sou adulto. Apareceu nas nossas caixas de perguntas outros dias também. Eu sou adulto, mas vai ser difícil, vai ser custoso. É tão mais difícil, assim, iniciar um adulto do que iniciar uma criança? O que você pensa sobre isso? O adulto, ele chega com esse medo, né? Mas dar aula para adulto é maravilhoso, sinceramente, tá? A gente, assim, não precisa mentir, né? A gente tá ao vivo, mas a gente conta as verdades e os nossos erros da trajetória, né? Logo que eu me formei no bacharelado, a gente sai muito focado em performance, né? E eu acho que é legal de compartilhar um pouquinho isso, porque quando a gente se forma na graduação, geralmente a gente está muito focado em algumas coisas. E aí eu fui trabalhar... Você fez bacharelado, né? Você fez bacharelado, que é um curso que é, assim, para o pessoal de casa entender, é um curso que é bastante focado em tocar, e muitas das vezes esses projetos pedagógicos dos cursos que a gente ainda cursou, né, Sheisa? Hoje em dia eles estão já mudando um pouquinho, mas são cursos que são bastante voltados em a sua performance individual, né? Hoje em dia a gente já tem um pouco mais de abrangência nisso, mas a gente sai bacharel tocando. E mesmo que a UFSM, porque eu fiz o bacharelado lá, com a orientação da Vera Viana e também com a orientação da Cláudia, que atualmente a Cláudia Deltrege é minha orientadora na especialização. Para quem não sabe, faço super propaganda porque a especialização da UFSM é maravilhosa. Eles abriram uma segunda turma recentemente e tem linha em pedagogia da performance, que eu faço, né? Que legal. Com a Cláudia, que eu acho que é muito, muito interessante para quem está se profissionalizando nesse campo. E a UFSM, apesar de a gente ter feito o bacharelado lá, eles têm um foco em pedagogia, né? Em pedagogia do instrumento. É breve, mas a gente esteve sempre muito consciente. Apesar disso, a gente como aluno e também pela faixa etária que a gente está naquele período... É verdade. A gente fica, assim, imerso na performance, né?
Porque a gente sempre acha que a gente não está tocando bem e, de fato, a gente sempre está em evolução, né? Isso é bem importante. Bom, mas enfim, aí eu me formei, né? E fui trabalhar numa escola de música e eu só queria aluno que fosse se profissionalizar. Ah, eu queria sim, mundo encantado. Tá? Eu não tava nessa vibe que eu vivo atualmente, que eu, assim, agora eu sou realmente realizada com a minha profissão. Eu adoro dar aula e não importa a faixa etária. Mas naquela fase eu ainda estava assim limitada, né? Eu só achava que sim, a pessoa decidiu estudar música, ah, meu filho, vamos lá, vamos focar o desenvolvimento para chegar no prelúdio e fuga. E vamos tocar esse prelúdio e fuga maravilhosamente bem, vamos tocar sonata de Beethoven e Chopin, ó, variando total. E então eu não atendia muitos alunos adultos, porque os alunos adultos eles procuravam o piano com o intuito de terapia. Com outros objetivos, né? Outros objetivos que naquele momento eu não tinha maturidade para compreender o quanto era importante para a pessoa, sabe? Ó, eu tenho uma aluna que está dizendo, eu lembro. Ai, meu Deus! Mas assim, o adulto, ele é espetacular de dar aula, sabe por quê, gente? Porque ele já está motivado. Apesar dele chegar receoso nas primeiras aulas, ele está motivado, ele valoriza aquela hora de aula, ele estuda o que ele pode e se ele não pode, ele vai para a aula e ele fica focado na aula. E aquela aula ela acaba tendo um efeito duradouro até a próxima aula. Então, assim, a gente vai adequar o nível de dificuldade das peças de acordo com o que ele pode cumprir, né? Mas que também traga muita satisfação para ele. Eu acho, assim, fantástico dar aula para adulto. Então, todo adulto pode começar. Se ele não... era meu sonho, eu não comecei quando criança. Existe uma metodologia adequada para um adulto começar e ter um resultado satisfatório. Sim, porque tu vê, com essa transformação, assim, também de visão da pedagogia da performance e do instrumento, né, em si, de a gente usar a metodologia por imitação, eu acho que ela foi o maior benefício nas últimas décadas. Porque isso torna possível tu deixar o aluno satisfeito logo de início, né? E simplesmente, se é para ler a partitura, em poucas semanas ele vai estar lendo, porque cognitivamente falando, ele já tem todas as ferramentas para isso. Então ele só precisa compreender a lógica da leitura, né? E o que acaba travando no adulto é a musicalidade. Então, e muitas vezes é o próprio medo, né? Às vezes o próprio medo, né? Se você abrir bem a caixinha, muitas vezes ele tem já uma bagagem que talvez uma pessoa com menos idade não tenha. E, Sheisa, um outro público que eu sei que vocês atendem também tem suas curiosidades, suas particularidades para uma iniciação, vou usar uma palavra melhor, suas especificidades, são os deficientes, né? As pessoas portadoras de deficiência, sejam elas físicas ou cognitivas. Eu sei que no projeto e também no teu estúdio vocês atendem pessoas com essas características. Então, e como que é você trabalhar a iniciação ao piano com essas pessoas que têm essas características especiais? Eu acho que o piano ele se presta muito para isso, porque ele não vai ser como o violino, que tu vai ter que ficar procurando uma afinação para conseguir fazer alguma nota soar e coordenar duas coisas diferentes ao mesmo tempo. No início, assim, né? Tu consegue satisfazer e encontrar o som com um movimento, né? Então, assim, a gente procura tratar os alunos deficientes com a mesma capacidade de competência do que uma pessoa que não tenha. Em primeiro lugar, a inclusão, né? Bem assim. Porque a gente acaba aprendendo muito com eles também. O que modifica muitas vezes é a situação assim que o tempo de maturação daquela aprendizagem, né? Aquela necessidade de tu fazer as coisas bem devagarinho e um pedacinho por vez, sabe? Sem tu gerar uma ansiedade. No tempo do aluno também, né? No tempo do aluno. E eles fazem a gente perceber isso e levar para quem não tem deficiência esse olhar também, né? Porque a gente atropela muito, certo? Assim, é verdade. Tu recebe um aluno que tu vê que ele já chega com uma boa digitação e que ele tem um ouvido que também já está desperto, né? Nossa, a gente já fica cheia de expectativa.
Aí, É verdade. mas a expectativa é nossa, não era do aluno. A expectativa, muitas vezes, é verdade. Então, Ah, isso também é bacana de lembrar o pessoal que está se formando, professor, que a gente precisa ter um olhar para o aluno, né? Independente, e ver a característica especial de todos os alunos, porque cada um tem um tempo e muitas vezes a gente acha, e é uma pergunta também bem frequente, né, Sheisa, tipo assim, que método eu vou usar? Como se fosse assim, eu sempre digo, é uma pílula que de fosse tocatina, resolver que tudo. serve, que você dá a pílula de tocatina para aquele aluno em série, né? Então eu vou ter 10 Não alunos tem. tocando bem, e isso não existe, na verdade, né? Não, Cada, não, não. cada Pode aluno vai. descartar. Pode Eu descartar essa disse, se eu ideia. soubesse que pílula de tocatina é essa, me fala que eu tô louca para tomar. Não, Então, cada um é de um é jeito, né? impossível. Eu, assim, depois dessas décadas, e principalmente nos últimos 3 anos, tá? Porque muita intensidade de aluno que a gente tem convivido, realmente é muita gente. Só na minha classe são cerca de 40 pessoas, e fora dos meus colegas, e Olha a gente só. troca muito isso, né? Então, assim, a gente tem mais de 100 alunos de piano. Então, Caramba! E então quantos professores vocês são? a gente está entre 5. 5 professores para E atender 100 alunos. E as aulas são é, todas individuais, são coletivas? Como é que é o elas formato da tua são aula? elas são diversas, né? A gente tem aluno que é individual, a gente tem aluno que é de grupo, a gente tem aluno que é dos dois. Que eu acho que esse equilíbrio seria o ideal, assim, né? Se Uhum. fosse para fazer um comentário sobre isso. Um Uhum. atendimento individual e um coletivo. Eu sei que você atende no estúdio e no projeto. Como é que é? Você falou em motivação antes, né? Como é que é a motivação desse aluno? Porque você lida com contextos sociais dos mais Diversos. variados, né? Então, É. você percebe alguma diferença de motivação entre uma pessoa de um projeto social e de uma pessoa que às vezes tem totais condições de comprar um piano, comprar todos os livros originais, de ter Aham. isso, né? Como é que você percebe se existe algum tipo de diferença de motivação? É, Como é que é essa relação? bom, a partir então da nossa experiência, a motivação ela está extremamente vinculada à família. Então, Uhum. assim, indiferente de tu estar numa classe social muito avantajada ou uma que realmente não está muito legal, a família acaba sendo determinante. Porque Olha ela que que faz, interessante. ela faz tu ver se tu tá conseguindo. Ah, não, não tem problema, a gente vai lá e estuda no estúdio. Ó, Uhum. a professora disse que é para fazer a tarefa na mesa, sem piano, sem nada, solfejando. E pega a filmadorinha do celular mais precário que tiver e manda o videozinho, porque a gente trabalha muito assim, né? Aqui a gente trabalha com esse encontro presencial e durante a semana a gente sempre tem tarefa virtual. Mesmo Isso desde sem sempre. pandemia, né? Desde Sem sempre, né? pandemia, desde sempre. Desde sempre. A gente é professor de plantão, né? 24 Ai, que horas. bacana. Ah, que legal. Acordou de madrugada, perdeu o sono, abriu o WhatsApp, já tem trabalho para fazer ali. É verdade. Não é o meu caso, porque eu não tenho problema para dormir. Mas se alguém tem, ele já segue trabalhando às 3 da manhã. Uhum. Vocês têm esse canal aberto também para um aluno que É. eventualmente tem alguma dúvida, ele pode procurar, não precisa esperar para a semana que vem, porque isso afeta Não, a motivação também, né? totalmente. E a gente aperfeiçoou agora com a função da pandemia, então a gente só melhorou. A gente tem um canal no Instagram, que ele é da Uhum. escola. Os vídeos não ficam listados, vocês não vão encontrar lá, porque eles são vídeos personalizados para os alunos, para não sobrecarregar a memória do celular das pessoas. E até para quem pode assistir na televisão o link do YouTube, a gente personaliza. Então a gente Uhum. grava a peça e ele tem aquela peça de apoio para estudar em casa. Que Então interessante. Uhum. ele pode diminuir a velocidade, ele pode estudar junto, como se o professor Uhum. estivesse junto. E a gente viu que isso acabou afetando bastante o desenvolvimento da autonomia. No início Que não é todo mundo legal. que consegue, não é todo mundo que consegue sincronizar, sabe? Mas aquilo Uhum. meio que dá uma puxada, porque falta muita referência sonora, né, na iniciação. Exato, Tu não tem exato. A padrões gente prontos, não, né? Tu não, não não tem tem. A modelo gente pronto. geralmente vem os métodos com aquelas gravações compradas, sempre, às vezes de difícil acesso, porque é tudo pago, tudo em dólar, né? Então Ah, é. a gente precisa aqui no sul eu sempre brinco, no sul do mundo, a gente precisa criar as ferramentas para atender o nosso É, público, né? exatamente. Então a gente Então a precisa gente criar, aperfeiçoou. né?
Ah, que legal, poxa. Isso. Ai, que bacana, Sheisa. Então vocês sempre trabalharam atendendo desse jeito. Vocês têm aula Sempre. presencial atualmente, ou antes desse sistema de isolamento social, vocês tinham algum aluno que vocês só atendiam online? Eu tinha aluno que atendia só online porque tem aluno que não mora na cidade. Ah, Tem entendi. ligação com Bagé, mas não fica, por exemplo, em Bagé mais do que 2 meses ou um final de semana cada um final de semana por mês. Então eu já atendi Uhum. online. Só que, claro, né, assim, essa questão de atendimento online, ela tem que ser assim bem esclarecida, né? Se tu vai ficar trabalhando só online, claro que tu vai investir em equipamentos específicos para isso, porque é muito cansativo, né? Ficar 40 horas Exatamente. dando aula online, gente, não é fácil, né? Isso assim, o ouvido cansa, tu fica de fone, Exige tu uma tenta não outra, gritar e tudo exato, mais. Tu exato. vai. Nós temos uma colega, Daiane Hatz, que ela tá super aperfeiçoada nessa parte. Ela investiu pesado em aplicativos para atender o público dela e tudo mais. É um público que pode também adquirir. Então, acho que varia bastante Uhum. do público que tu atende, as ferramentas que Uhum. tu vai utilizar, né? E por falar em ferramenta, que a gente só tem mais um minutinho para falar, que pena, passou muito rápido. Eu queria te perguntar assim, quem não tem essa ferramenta, quem não tem, realmente não tem, vocês atendem esse público também, que não tem, eu quero Sim. estudar piano, tem uma família que apoia, ou enfim, ou às vezes nem tem também, mas quer estudar. Eu queria que você falasse rapidamente, assim, e bem especificamente sobre a tecnologia piano de papel. Como é que Ah, vocês tá. fazem isso? Não, Porque eu é um acho que jeito também, né? É, é cantar, né, gente? É colocar a voz para fora. É usar o piano de Exato. papel, ele é a grande primeira descoberta, assim, de domínio que tu consegue. Porque daí tu prova para o aluno que ele consegue fazer, porque o que falta para o aluno é executar é, executar corretamente o texto, é a clareza do que ele quer fazer. E o que eu te digo, né? O som, às vezes, no início atrapalha. Porque tu não planeja. Usar o piano de papel requer planejamento e organização mental. Então, tu é obrigado a fazer. Então, no piano em grupo, a gente Exatamente. usa muito, 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 muito mesmo o piano de papel, porque eles ficam, por exemplo, 40 minutos se preparando para tocar no piano com som, e quando eles tocam no piano com som, sai correto. E aí aquela felicidade vem à tona E o com correto planejamento nesse para isso. sentido é aquele som que a pessoa está esperando, né? Porque às vezes na história da tentativa e erro, aquele Aí a som tentativa começa a e erro. embaralhar embaralha na cabeça e a pessoa fica assim, ai, não consigo. E quando E aí enfim vem consegue, frustração que tu não exato. consegue mais tirar da pessoa, né? Essa história do piano de papel, acho que o principal ponto é o planejamento, é conseguir aprender a fazer um planejamento já desde um primeiro momento, né? É. Nossa, Sheisa, que delícia essa conversa, que maravilha. Eu A gente, espero que. infelizmente, tem que terminar, porque as nossas lives, gostaria de avisar todo mundo que está aí, as nossas lives, elas são planejadas por assunto, por isso esses convidados super especiais, e cada um super especialista em alguma das áreas. E a Sheisa hoje falando dessa diversidade social que ela atende, né? Então as nossas lives ficam gravadas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você pode dizer para os seus alunos assistir. Opa, Tá. as lives, eu não sei, as lives eu acho que não estão no YouTube, mas a gente pode providenciar isso. Mas você pode divulgar para o pessoal. E em breve a gente vai fazer alguns sorteios também da oficina para a Ai, gente vocês poder estão muito finos, disponibilizar. né? Vocês estão muito Pra chique com gente aquela lojinha lá, E gente. para a gente disponibilizar os materiais, para o pessoal conhecer, então eu convido todo mundo para conhecer os nossos materiais, fazer a anotação da partitura com lápis da oficina, que os É nossos lápis importante são anotar. muito Tem um lindos. lápis com borracha na ponta, por favor. Então, e a oficina tem lápis lindos. Então eu convido todo mundo para conhecer tanto a página da oficina, que é um projeto da universidade, quanto o projeto social que a Sheisa coordena, que é um projeto lindíssimo. Então convido todo mundo a ir lá, curtir a página, conhecer. Se você quiser, pode ser um incentivador também, né, Sheisa? Isso, E a você gente pode aqui apadrinhar Pode. um aluno. Aqui na oficina a gente se coloca à disposição. Sempre tem caixa de pergunta aberta. Se você quiser deixar algum recado, Tá. ou pedir mais informações, a gente pode encaminhar então para a Sheisa. Certo? Sheisa, muito Tá joia? obrigada pela tua disposição em conversar com a gente. Eu que Tá? agradeço. Bacana. Depois, se você puder nos mandar o link pra gente, dos teus projetos para a gente divulgar Mando. então na descrição. Tá Certo? joia, pode Então, deixar.
A todos vocês que nos assistiram, um abraço. E Sheisa, um abraço especial aí para toda a sua turma de Bagé. Obrigada. Um beijo. Bom final de semana para todo mundo. Beijos. Tchau, tchau.